que aconteceu. Eu estava fazendo uma semana de oração lá em Nova Odessa e os irmãos me ensinaram um negócio legal lá, viu? Eu cumprimentava a igreja assim, eles que me ensinaram, não sou eu não, viu, Cláudio? Não partiu de mim, eles que me ensinaram. Eu dizia assim, boa noite, minha querida igreja. E sabe o que a igreja respondia? Adivinha? Está vendo? Boa noite, meu querido pastor. Quero ver se vocês respondem do mesmo jeito. Eu vou me sentir também, querido. Boa noite, minha querida igreja. Boa noite, meu querido pastor. Ah, estou acreditando, hein? Agora eu acreditei. É um prazer estar com vocês nesta noite, né? Ver aqui algumas visitas conosco, né? Que estão nos visitando. Deus está feliz porque você está aqui. Ele tem uma bênção especial para a sua vida, ok? Eu quero apenas fazer aqui um lembrete. Dia 9, que é domingo que vem, nós vamos ter uma reunião especial lá no UNASP. É o encontro do Elo. E eu gostaria de pagar almoço para você. Um almoço vegetariano, comida especial. E todos aqueles que forem, que são os líderes de departamentos, eles irão ter o privilégio de almoçar comigo lá no domingo, dia 9. Certo? Então, entre em contato com a irmã Maria Rosa, os líderes dos departamentos. Nós vamos ter lá pela manhã, nós vamos ter a primeira reunião com o pastor Oliveiros, que ele fará o sermão, que é o presidente da igreja aqui no estado de São Paulo. Ele vai fazer o primeiro sermão. E logo depois, então, nós vamos almoçar e depois vamos para os departamentos, para as informações que teremos para a desenvoltura de nossas atividades esse ano, como membros da igreja e líderes da igreja, ok? Então vocês podem estar preparados e vão lá, não precisa levar pão, queijo, aquela maçã, pera, não precisa levar nada. Eu vou pagar almoço para vocês, tá bom? Vou dar almoço para vocês. Só me procurar lá que eu vou dar o kit de almoço para você e você vai almoçar de graça lá no colégio. Hã? Ah, ele quer que dê a notícia do terreno. Irmãos, ontem eu estava aqui, tive o privilégio de pregar para vocês, e logo depois o sermão, depois aquele sermão que nós fizemos aqui, estávamos sentados aqui com o irmão Cláudio, porque ele me serviu um banquete aqui ontem, certo? Queremos agradecer ao irmão Cláudio e à irmã Graça, né? Que fez um banquete, lasanha, não é aquele negócio de só fruta, né, irmão? Lasanha e tudo mais, bem feito. Tratar bem, né, irmão? Trataram muito bem aqui, foi muito bom. Mas quando nós estávamos antes de almoçar, nós estávamos aqui juntos, veio um senhor e ele parou aí na porta e conversou comigo com o irmão Cláudio. Ele disse, olha, eu quero fornecer o terreno da minha família, não de graça, né? Mas eu quero fornecer o terreno da minha família para a sua igreja. Quero fazer um preço especial. E se vocês quiserem, nós vamos. Então, aqui, acho que 2, 3 casas para baixo aqui, no meio do quarteirão, 350 metros. Então, vocês têm que orar a Deus, que nós vamos conversar com os líderes da igreja, porque eles que tomam a decisão lá, e nós obedecemos, né? Então, nós vamos aqui, então, orar a Deus essa semana, que eu já conversei com o irmão Cláudio, que dia 9, nós vamos estar lá, e vamos conversar, a irmã Rosa vai estar lá conosco também, e nós vamos conversar com ele lá no colégio, ele vai estar lá, nós vamos conversar com ele sobre esse terreno, e que Deus possa nos ajudar, que possamos adquiri-lo, e construirmos uma igreja aqui, para a honra e glória de Deus, tá ok? Irmãos, estou contente hoje também que o irmão Flávio está conosco, irmão Flávio. Eu fui lá no hospital visitá-lo, ele estava na UTI, né? E agora ele está aqui conosco, está bem, né? Graças a Deus, né, irmão Cláudio? E os nossos, meu Flávio, e aos nossos visitantes também, várias visitas aqui, né? Foi citado aqui o Blunia Kate, o Adilson, o Edson, e todos os nossos irmãos visitantes aqui. Eu quero agradecer a Deus porque vocês estão conosco aqui hoje. Que Deus possa abençoá-los também, ok? Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidá-los agora a abrir a Bíblia. Vamos ler o livro de Samuel. Primeiramente, 1 Samuel capítulo 15.
verso 22. Amém ou misericórdia? Aí tem misericórdia por aí ainda. Vamos esperar todo mundo achar. 1 Samuel, vocês ficam mais ou menos nesse livro aqui, capítulo 15, verso 22. Amém? Vamos ler então. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o entender melhor do que a gordura dos carneiros. Quando foi dita essas palavras por Samuel? Foram ditas para Saul, o rei escolhido. Saul era um homem diferente dos outros. Ele era alto, tinha boa aparência, se destacava sobre os outros homens, e ele foi escolhido pelo povo e ungido por Deus para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas ele não teve uma história muito bonita, apesar de ter todos esses requisitos positivos para ser um bom rei. Nós encontramos aqui na história que em vários momentos ele desobedeceu a Deus. E como é duro, irmãos, quando alguém desobedece a Deus. Sem obediência, nós não poderemos estar no céu. E nós podemos obedecer ao nós nos relacionarmos com Deus, ao nos aproximarmos de Deus, ao ouvirmos a sua voz através da sua palavra. É desta maneira que nós obedecemos a Deus e andamos pelos seus caminhos. E em certa ocasião, este foi o fim para o reinado de Saul. Havia um povo chamado Amalequitas, e eles tinham um rei muito mau. Este rei se chamava Agag. E Deus então falou através de Samuel para Saul que ele deveria destruir todos os amalequitas em guerra, porque eles já haviam matado muitos judeus e já haviam mulheres e crianças, todos eles eram mortos por este rei amalequita Agag. E agora então Deus deu uma ordem que Saul deveria destruir todos, inclusive o rei, e também os carneiros, as ovelhas, as vacas, todos os animais. Eles não deveriam trazer nada, tudo deveria ser destruído. Esta foi a ordem de Deus para Saul. Mas o que Saul fez, irmãos? Saul foi, guerreou, foi vitorioso, Deus lhe deu a vitória, mas ele percebeu que havia muitas ovelhas e muitas vacas de raça, de qualidade ali, e ele disse: eu não vou destruir, eu vou levar para Israel, desobedecendo a ordem de Deus. E o rei também, Agag, que era um rei mau, eu vou levá-lo ali como prisioneiro. E quando, irmãos, ele estava entrando, depois da vitória, ele estava entrando, Samuel foi de encontro a ele. Samuel já sabia de tudo, Deus havia revelado o que realmente havia acontecido. E agora então, Samuel foi de encontro a ele, né? E ele já começou a disfarçar, né? Olha, nós fizemos a vontade de Deus, nós somos vitoriosos, né? Ele começou a dizer, vitória, né? Traz assim, quando nós estamos na vitória, as pessoas ficam felizes, e ele foi com esta ideia: olha, Deus nos deu a vitória, nós somos vitoriosos. Mas Samuel sabia de tudo, e ele abaixou a cabeça e disse assim: e o que eu estou ouvindo, o barulho dessas ovelhas e dessas vacas, o que aconteceu?
você trouxe as ovelhas e as vacas dos amalequitas e os bens deles. Ele disse assim: eu trouxe. Mas Deus não deu a ordem para que você devia destruir tudo e também o rei? Eu trouxe também o rei. E nesse momento, irmãos, Samuel disse, as palavras que estão aqui na Bíblia são pesadas para Saul: o seu reino acabou. Você não será mais rei de Israel. E agora então, Saul, ele tentou, e Samuel já virou as costas, ele era o sacerdote, né? Ele virou as costas para ir embora. Então, quando ele virou as costas para ir embora, Saul pegou a sua capa de rei, tentou trazer de volta Samuel, e a capa rasgou no meio. E Samuel disse assim para Saul: como essa capa foi dividida, o seu reino também será dividido. Acabou o seu reino. E agora eu quero entrar na história de hoje, a história principal, irmãos. Quero que você vire a página da Bíblia, aqui no capítulo 17. E eu quero falar de uma outra pessoa. Esta pessoa se chama Davi. Foi o segundo rei de Israel. Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses num monte de um lado da além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Agora então, irmãos, deixa eu abrir aqui. Agora, irmãos, eles estavam reunidos, o povo de Israel e os filisteus. Os filisteus de um lado do monte e o povo de Israel do outro lado. Saul já estava vivendo uma etapa da sua vida como um rei rejeitado por Deus. E nós vimos aqui na história da Bíblia, irmãos, que Saul muitas vezes ele ficava enfurecido, perdia quase a sua razão. E um dos soldados, que era líder, disse a Saul: existe um jovem aí, e este jovem se chama Davi. Ele é um jovem de alto valor, ele conta algumas histórias interessantes. O oficial conhecia Davi, ele é valente e amoroso, um homem de guerra, e as suas palavras são muito sinceras, e o Senhor é com ele, diz a Bíblia, lá em 1 Samuel 16, verso 18. E ele toca a harpa, e ele pode acalmar o Senhor quando o Senhor estiver assim muito enfurecido, né? Porque parece que Deus está com ele. Então Saul disse assim: olha, vá chamar esse moço. E Davi veio. E ele tocou harpas para Saul quando ele estava ali num momento difícil da vida. E Deus atuou na vida de Saul de tal maneira, naquele momento em que Davi tocava a harpa, que ele ficou o quê? Calmo. Aquela tristeza que estava no seu coração, aqueles problemas que estavam no coração, desapareceram. Davi acalmava o rei, mas quando ele terminava a sua missão, diz que Davi saía ali do palácio, onde tinha coisas boas, comida boa, cama confortável, o rei vivia ali de uma maneira especial, né? Como todo rei. Saul voltava para cuidar dos rebanhos, e ele voltava feliz, diz a Bíblia, que ele voltava feliz para o lugar onde cuidava das ovelhas, e ali ele passava o seu tempo, e a Bíblia diz que Deus preparou
a Davi como preparou também a Moisés. Interessante, Moisés passou 40 anos no deserto para ser o grande líder do povo de Israel, e agora então Deus preparando a Davi. Por quê? Davi via os problemas que Saul enfrentava. Os problemas positivos e os problemas o quê? Negativos que o rei estava enfrentando. E tudo aquilo foi uma escola para Davi. Ele aprendeu. Aquela riqueza que Saul tinha, todas as coisas que ele tinha, não trazia paz no seu coração. Ele tinha problemas com a família, ele tinha problemas com Deus, ele tinha problemas com o seu governo, e tudo aquilo fez com que ele aprendesse como ser um rei valoroso. E ele voltava para cuidar do rebanho, mas ele voltava o quê? Feliz. E agora então entra a história aqui, que nós vamos apresentar a vocês, que é uma história magnífica. Os exércitos estavam reunidos, e apareceu um homem dos filisteus, que se chamava Golias. Este homem tinha 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado mede 46 centímetros. Mais 1 palmo, mais ou menos 23 centímetros. 46 vezes 6 e mais 23, quase 3 metros de altura. Já pensou quanto tem aqui o pé direito dessa igreja aqui? 2,80, mais 20 centímetros para cima era o tamanho do homem. E ele, irmãos, ele tinha o seu corpo todo coberto de armadura. Ele tinha um chapéu, tipo de couraça na cabeça. Ele tinha uma proteção, só aquela proteção que ele tinha pesava 57 quilos. A proteção que ele tinha. A sua lança pesava 8 quilos, mais a ponta 7 quilos. Faz aí, 8 mais 7, 15 quilos a sua lança. Que ele lançava longe. E os seus pés eram protegidos também com uma proteção especial. Era um homem de guerra, forte. E ele aparecia, irmãos, e ele dizia algumas coisas aqui interessantes que a Bíblia diz aqui, que nós vamos aqui aprender nesta noite. O que ele dizia? Diz que ele apareceu por 40 dias, desafiando os exércitos de Deus. E ele perguntava: será que entre vocês não existe um homem valente que possa me desafiar, que venha contra mim e possa pelejar comigo? Se eu ferir este homem, vocês serão os nossos escravos. E se ele me ferir, nós seremos o quê? Os seus escravos. E ele desafiava, em nome dos seus deuses, o povo de Israel. E por 40 dias, irmãos, diz a história na Bíblia, que os filhos de Israel tremiam de medo, de ver aquele homem tão grande, imenso, desafiando o povo e chamando alguém para a batalha. E ele tinha também um escudeiro. Ele tinha o Golias, ele tinha o escudeiro que o acompanhava, que estava ali ao lado dele. E nós vemos aqui na história, irmãos, que agora entra em cena Davi. Davi, irmãos, foi convidado pelo seu pai para visitar os seus irmãos, seus 3 irmãos mais velhos. E então Davi foi visitar os seus irmãos para ver se eles estavam com saúde, se eles não haviam sofrido algum ferimento na guerra, como eles estavam lá. E aqueles 3 irmãos estavam lá na frente de batalha, tremendo, né, de medo de Golias, com os outros soldados. Golias todos os dias desafiando, 2 vezes por dia, e ninguém ia. E Davi chegou ali. Quando Davi ouviu, irmãos, aquele grande desafio,
aquele homem incircunciso, desafiando o Deus de Israel, os homens de Israel, os guerreiros de Israel, que em nome do Senhor estavam ali. Diz que apoderou-se dele uma força tão grande vinda de Deus, e diz que um anjo de Deus o enviou ali, para livrar o povo de Israel. E ele era pequeno, mas de grande formosura. Ele tinha o rosto cheio de saúde e força. Mas ele era pequeno, é como um jovem, perto de um gigante. Era uma pessoa jovem ainda, era um moço. E Golias era um grande guerreiro. Um grande guerreiro. E Davi chegou e disse assim, que ele gostaria de lutar contra Golias, se ele tivesse o privilégio. Foi corrigido por Eliezer, seu irmão, na mesma hora. Eu sabia, ele disse assim na Bíblia, nós encontramos lá nesse mesmo capítulo, ele disse assim, olha, eu sabia que você viria aqui porque você gosta de confusão. Porque Davi, irmão, já havia matado um urso com as próprias mãos e um leão. Ele gostava de lutar. E ele queria estar com seus irmãos ali na frente de batalha. E ele disse assim, olha, corrigindo o seu irmão, eu sabia que você veio aqui. E agora Davi falou algumas palavras e Saul escutou. Como todas as pessoas lhe mandou chamar Davi. E Davi veio. Na presença de Saul. Ele começou a dizer algumas coisas para Saul, e Saul disse assim para Davi, não, você não pode ir, você é um moço ainda, você não é um homem de guerra. Mas eu vou em nome do Senhor. Ele tinha tanta coragem, irmãos, tanta disposição. Eu sei que o Senhor vai me entregar Golias em minhas mãos, hoje. Eu sei, eu tenho a certeza disso. E agora então, irmãos, nós vemos na história que Davi convenceu Saul, entre aspas, né? Porque Saul já sabia que Davi havia sido ungido rei, e por isso então ele disse, agora chegou o momento de esse Golias aí matar ele com um sopro apenas. Ele é tão forte, chegou o momento de ser destruído. E agora então ele permitiu, irmãos, que Davi fosse, e deu a sua armadura, sua própria armadura, e ele vestiu a armadura de Saul, e ele deu alguns passos, ele até concordou, ele deu alguns passos para tentar, né, ir na direção de Golias, mas ele voltou para trás, aí todo mundo deu risada, né, aí tá vendo, ele não consegue nem andar com a armadura de Saul, ele não consegue nem andar com a armadura de Saul, como ele vai matar esse gigante? Ele já desistiu e voltou, mas ele havia desistido, irmãos? Não, a sua convicção era firme, e ele disse assim para Saul, eu matei um urso, eu matei um leão, e eu vou matar esse homem, em nome do Senhor Jesus. Ele vai conhecer a força do nosso Deus. Ele tirou aquela armadura, pegou apenas a sua aljava, a sua funda, e o seu cajado, e foi na direção de Golias. Quando ele se aproximou de Golias, aquele homem gigante, eu queria até fazer uma comparação aqui. Vem você aqui, você, vem cá. Esse aqui é o Golias, aqui, irmão, da nossa igreja. Olha o tamanho desse homem, né? Eu que fiz o batismo dele, irmãos. Homem forte, valente, né? Grande. Agora vamos achar aqui o Davi. Hã? O Abílio, vem cá, Abílio. O Abílio, Zaqueu e Davi, vem cá, Abílio. Vem cá, Abílio. O Abílio vai ser o Davi, aqui, ó. Olha a diferença da altura, irmãos. Apesar do irmão Abílio ser mais idoso e respeitoso, né? Mas aqui está Golias e aqui está Davi. E diz a Bíblia, irmãos, que ao Golias ver Davi, ele ficou assim abismado. Mas Davi, irmãos, tinha uma aparência bonita.
Ele não era feio. E ele era uma pessoa decidida. Então Golias, ele ficou assim impressionado com aquele moço e a coragem daquele moço. E todos ficaram impressionados. Obrigado, irmão. Obrigado, valeu, viu? Muito obrigado. E todos ficaram ali impressionados. Mas havia uma diferença muito grande entre os dois. Porque um era um homem de guerra e muito alto e forte, acostumado à guerra, matou muitos homens. E Davi, ele era um moço ainda, com o corpo de um moço. E o gigante Golias então disse assim: olha, você acha que eu sou um cão para você vir ao meu encontro com pedras e um pedaço de pau, que era o seu cajado? Hoje mesmo eu vou lhe matar e vou entregar a sua carne para as aves, disse para Davi, e para os cães. Hoje mesmo você vai morrer. E Davi disse assim, ele voltou-se para Saul e disse para o Golias e disse assim: é justamente ao contrário, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou em sua direção. Ele não disse com sua funda, nem com seu cajado. Ele disse o que, irmãos? Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do meu Deus. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando em sua vida. Eu não sei. Mas eu sei que nós temos um Deus maior que os nossos problemas. E se nós entregarmos a nossa vida nas mãos desse Deus, Deus pode realizar um milagre hoje e sempre. Talvez nós tenhamos um milagre aí maravilhoso que nós precisamos receber, e esse Deus está disposto a realizar esse milagre se nós tivermos coragem. E qual é a coragem? Nos aproximarmos dele, sermos obedientes a ele, servirmos este Deus, seguirmos a sua palavra. Desta maneira, irmãos, nós seremos abençoados. E o que aconteceu com Davi, irmãos? Diz que Golias, ele foi na direção de Davi, tão enfurecido que ficou pela resposta de Davi, por ver aquele menino, aquele jovem, certo, o desafiando, que ele bateu a mão no capacete, e ali foi a sua morte, irmãos. Ele tirou o capacete caiu, e Davi pegou a sua funda. Ele era certeiro. Ele pegou a sua funda e girou, e jogou a pedra, e a pedra bateu no meio da testa do gigante, e ela ficou cravada na testa. O gigante balançou, irmãos, e disse que ele caiu de cara no chão. Caiu de cara no chão. E Davi, no mesmo instante, não titubeou. Até é difícil falarmos. Davi diz que ele pulou em cima do gigante, pegou a sua espada com as duas mãos, que uma mão só ele não conseguia levantar aquela espada, e cortou a cabeça do gigante. A cabeça foi de um lado e o corpo do outro. E ele levantou a cabeça do gigante, né? E ali ele foi vitorioso em nome de Jesus. E os israelitas, sabe o que aconteceu com o povo? Os israelitas vendo aquilo, eles se encheram de coragem. E eles foram contra os exércitos dos filisteus e perseguiram e derrotaram os filisteus. Foram até as terras dos filisteus, derrotando os filisteus. E foi uma grande vitória do povo de Israel, por causa de um homem corajoso, que acreditava em Deus, que confiava em Deus, que tinha certeza da vitória. E este homem se chamava Davi. Ele era obediente a Deus, seguia os caminhos de Deus, aprendeu a ser obediente a Deus. A diferença de Saul e Davi. Davi desobedeceu a Deus e perdeu o seu reino. Saul desobedeceu a Deus e perdeu o seu reino. E Davi, obediente a Deus, corajoso, foi vitorioso em nome do Senhor Jesus. Quantos de nós, irmãos, também enfrentamos lutas na vida, não é verdade? Quantos de nós enfrentamos problemas todos os dias? E esses problemas muitas vezes são gigantes, gigantescos.
problemas de enfermidade, problemas no lar, problemas com os filhos, talvez problemas financeiros, problemas às vezes dentro da igreja, no nosso relacionamento, porque somos seres humanos, e às vezes existem problemas, mas creia num Deus poderoso, que pode levar você à vitória. E este Deus é o nosso Criador. E foi aquele também que inspirou a sua palavra e que nos traz essas mensagens de conforto e de esperança. Como Davi foi vitorioso, nós também podemos ser o quê? Vitoriosos. Não com o nosso poder, não com a nossa capacidade. Saul confiava muito nele. Quando ele chegava da guerra, ele chegava ali com os despojos de guerra, mostrando que ele havia vencido. Mas Davi nunca fazia isso. Tudo que ele fazia, tudo que ele realizava e dava glórias ao Deus eterno. Por isso que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Teve seus problemas difíceis na vida, teve as suas lutas, mas teve também as suas grandes vitórias. E seu nome está marcado aí como um grande vitorioso, um herói da fé. Um herói da fé, que nos ajuda também em nossa caminhada a sermos vitoriosos e heróis também, ao nós nos inspirarmos, em primeiro lugar, em nosso Deus Jesus Cristo, que foi o maior vitorioso de todos, mas desses homens também que nos inspiram pela sua confiança, pela sua coragem diante das grandes provações da vida. Não existe provação e não existe problema na nossa vida que Deus não possa tocar e possa mudar a situação. Não existe. E eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. Porque o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. O problema está conosco. Você tem a certeza que Deus está aqui hoje? Amém. Às vezes não. Há pessoas que entram na igreja, mas pensam que Deus não está ali. E Deus está ali. Porque eles não sentem a presença de Deus no coração. Mas há pessoas que entram na igreja, irmãos, diferente. Eles sabem que Deus está ali, que Deus pode ajudá-los. E desta maneira essas pessoas são abençoadas por Deus. Não somente na igreja, mas nas nossas orações, na nossa comunhão com Deus, no nosso relacionamento com Ele. Vamos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança nesse Deus poderoso e sermos vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma bênção especial para você, amém? Amém? Se você está com problema aqui, Deus tem uma bênção para você. Entregue os seus problemas nas mãos de Jesus. Ele pode solucionar. Ele pode ser o bálsamo curativo do seu coração, um alívio eterno. Se Davi venceu um Golias de 3 metros de altura, quanto mais os nossos pequenos problemas da vida hoje podem ser resolvidos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos nesse maravilhoso Deus. Amém.